Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula é um bem significativo para a cidade de Pelotas e, devido à sua importância, foi reconhecida como um patrimônio brasileiro. Em 2018, pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e anteriormente, em 2011, pelo Estado do Rio Grande do Sul. Há alguns anos, são realizadas diversas ações de restauro na catedral. E em maio de 2021, iniciaram-se as obras na Torre Sul do templo. Junto aos trabalhos de restauro, são desenvolvidas atividades de educação patrimonial, que visam conhecer e compreender como os diferentes grupos sociais entendem os patrimônios, a fim de buscar o reconhecimento, a valorização e a preservação desses bens. Nossa primeira ação no âmbito da educação patrimonial, junto ao restauro da Torre Sul, é uma visita guiada à catedral, que devido à pandemia pelo Covid-19, será realizada de forma virtual. Convidamos vocês a acompanharem o museólogo Everton por esse passeio através da história desse bem patrimonial da nossa cidade. Bom dia, tudo bom? Sejam bem-vindos à Catedral São Francisco de Paula. A gente vai fazer uma visita guiada na Catedral São Francisco, onde a gente vai conseguir abranger lugares que a população em geral não consegue abranger. Tá? Na nossa visita guiada se chama Contos da Catedral. Esse é um projeto desenvolvido pela Catedral São Francisco de Paula, SEBRAE e Prefeitura Municipal de Pelotas. E, em especial, neste momento, a gente vai conseguir visitar a Torre Sul, né, que é um projeto de restauro que está acontecendo na torre. Então, nessa visita que a gente vai poder realizar, a gente vai fazer essa parte na Torre Sul também. Vamos começar falando da Praça São José Bonifácio. Tá? À nossa esquerda a gente tem a Casa do Bispo, Instituto São Benedito, que por vários anos funcionou com as freiras, hoje não é mais feito por elas. Tá? Na Praça Central a gente tem o busto do José Bonifácio, a Rua Anchieta, ela cruzava aqui no meio da praça. Tá? Então já existia o busto, a rua cruzava aqui no meio. Dom Antônio Zátara na época pediu que fechasse a rua e unisse a praça com a catedral. E aí então ficou essa união do José Bonifácio com a Catedral São Francisco de Paula. A gente pode ver que as duas torres são as partes originais ainda da antiga catedral. Tá? Elas são de 1855. Não foram a primeira construção da catedral ainda foi uma pequena capelinha. Posteriormente ela veio se desenvolvendo com outras construções, que a gente pode depois conhecer lá dentro. Vamos nos acompanhar um pouquinho mais? Na Torre Norte a gente tem 3 sinos. Tá? Depois a gente vai poder visitar eles lá, eles são tocados automaticamente. As pessoas ainda hoje, quando tocam os sinos, imaginam que tem uma pessoa lá puxando uma cordinha. Quando começa a bater, ainda o pessoal diz, tem alguém puxando? Não, é tudo automatizado. Tá? Depois a gente vai chegar mais perto. Na Torre Sul, antigamente existia o relógio que batia de hora em hora. A gente pode ver que lá bem embaixo da torre a gente vê uma fissura onde existia o relógio da Torre Sul. Agora a gente vai entrar dentro da catedral para conhecer um pouquinho mais sobre a história. Aqui nós estamos num local bem importante hoje para nós, porque existiu a reforma de 1932, onde houve um plebiscito para ver se queria que se demolisse toda a catedral ou se restaurasse ela parcialmente. Para nossa sorte, hoje em dia, ela foi restaurada parcialmente. Tá? Ela foi tirada do telhado e modelada e aumentada aos lados. E permaneceu as 2 torres e esse vão de entrada onde a gente está, que ainda é da construção de 1855. Daqui para lá, ela foi sofrendo alterações. Bom, aqui a gente está no batistério. Tá? Ele hoje não é usado mais para fazer o batismo é feito lá na frente do altar.
mas até 1940, 1950, o batismo era realizado aqui dentro. Tá? Aqui a gente já tem algumas pinturas que depois a gente vai posteriormente conhecer melhor. Saldo Locatelli e Emílio Sessa foram 2 pintores italianos. Nesse ponto a gente tem uma curiosidade, que é a pintura do batismo de Jesus nas águas por São João Batista. Tá? Na época que Aldo Locatelli estava fazendo a pintura, ele pintou São João Batista com o peito nu, e as paroquianas na época acharam muito profano um santo com o peito nu, e aí ele acabou botando uma regata que ele mesmo usava na época, né? Aldo Locatelli estava sempre pintando com uma regata, era bem despojado assim, e a gente, na época de São João Batista não existia regata, ele usava coraças, né? Quando eu vim trabalhar aqui em 2015, o batistério ele era uma lojinha. Tá? A gente lutou muito para isso mudar, porque aqui é um pouco da história da catedral, e aqui nesses vãos, nesses nichos aqui, eram tudo armários embutidos que tinham. Quando a gente abriu e tirou os armários desse nicho, a gente se deparou com essas imagens belíssimas, e a gente ficou se perguntando o que poderia ser esse nicho, né? E aí a gente conseguiu limpar bem o chão e viu que ali tem uma fissura de onde está a parte da pia batismal. Então a gente supôs e teve que aí era ocorrido os batismos. Bem no canto lá a gente tem um ostensório que estava enrolado num pano, e aí ele disse, não me lembro bem, não sei o quê. Aí quando a gente abriu, esse belo ostensório ele foi construído segundo o Congresso Eucarístico, que aconteceu em 1936, e depois de então ele nunca mais foi usado. Assim. É uma belíssima peça. A curiosidade dessa peça é que ele foi construído com doações das próprias pessoas da paróquia. As pessoas chegavam aqui e tiravam o seu bracelete, tiravam o seu anel. Numa dessas exposições veio uma senhora nos visitar, e aí ela nos contou essa história. Ela lembra que muitas pessoas, ela era pequena na época ainda, mas ela lembra que muitas pessoas chegavam e tiravam suas pulseiras, seus anéis e entregavam. Ela ficou tão feliz de ver a peça ainda hoje, porque na época foi uma luta muito grande para ser confeccionada.